Olá, eu sou Fabiana Lessa, sou professora de filosofia e vou falar um pouco para vocês sobre a depressão. O que é a depressão para você? Depressão ela é um estágio mental, emocional, onde o indivíduo demonstra uma angústia, uma tristeza, e isso é o reflexo de algum processo que ele está passando. Então, a gente entende, conhece isso como a depressão. O que você faria ou falaria se algum de seus alunos estivesse com depressão? É muito importante a gente perceber os sinais de quem convive com a gente. Então, primeiro você tem que estar sempre atento, a uma mudança de comportamento, alguma coisa que esteja diferente no hábito daquela pessoa. E se eu percebesse isso num aluno, num estudante que convive comigo, a primeira coisa que eu faria é chamar esse aluno para conversar, perguntar o que está acontecendo, demonstrando uma mudança no comportamento dele, se tem alguma origem. E logo depois disso buscar um apoio da coordenação escolar, do encaminhamento psicológico, porque isso é muito importante. Como você identifica uma pessoa com depressão? Bem, a depressão ela tem indícios externos, primeiro de fatores emocionais. Então, a pessoa entra num estágio de esgotamento, um estágio de angústia, de tristeza, de desmotivação com a vida, com as coisas que ela faz, com as coisas que ela normalmente gosta. E a gente também tem alguns indícios físicos. Por exemplo, a mudança no apetite, a mudança no sono, até mesmo físicos no sentido da pessoa mudar estereotipamente, ou seja, emagrecer, ou até mesmo se cortar, se mutilar. Isso é uma coisa que a gente infelizmente vê bastante também acontecendo. Então esses indícios, quando você convive com alguém, você percebe essas mudanças emocionais, comportamentais e físicas. Como evitar que uma pessoa entre em depressão? Bem, é difícil a gente falar de evitar a depressão porque os fatores que levam à depressão são muito diversos, A convivência em sociedade, as mudanças da vida contemporânea, tudo isso pode levar ao indivíduo. Mas, sem dúvida, se você reflete um pouco sobre as suas práticas, sobre a sua ação, ou seja, tudo aquilo que você faz, que você fala, que você pratica, que pode gerar um problema no convívio social, Ou seja, práticas preconceituosas, piadas, ridicularização em público de alguém, desmotivar essa pessoa no ambiente de trabalho, no ambiente escolar, produzir relações sociais saudáveis evita um ambiente de conflito, um ambiente depressivo. Como você pode ajudar uma pessoa que está em depressão? Como é importante a gente ter uma convivência, a gente perceba o outro, porque às vezes a gente convive no mesmo espaço com outras pessoas e não estão percebendo essas pessoas. Então, a gente pode ajudar a partir do momento que a gente percebe o outro, percebe as mudanças que eles podem apresentar no seu comportamento. Lembrando também que a depressão ela pode ter algumas consequências bioquímicas, então mudanças no sistema neural desse indivíduo, que pode refletir até mesmo na aprendizagem, ou seja, o ambiente escolar vai ser um local onde isso vai prevalecer. Então a gente pode auxiliar sempre demonstrando o apoio, demonstrando que a depressão ela não é um tabu, que ela é uma doença e é um problema que atinge, por exemplo, no Brasil 10% dos adolescentes e no mundo 20%. Então a nível mundial a gente está falando aí de 120 milhões de adolescentes. Então se é algo que atinge tantas pessoas, não tem por que a gente não falar disso. Então conversar com o outro, demonstrar o apoio e demonstrar que é importante que ele fale com alguém especializado para buscar um tratamento e se curar desse distúrbio é muito importante. Manda um recado para as pessoas nesse Setembro Amarelo. Gente, o Setembro Amarelo é um mês escolhido para que a gente fale abertamente todos os dias sobre a prevenção do suicídio. E a depressão é uma doença que pode levar a pensamentos suicidas. É claro que a depressão e o pensamento suicida eles não só acontecem em um determinado momento do ano ou da vida. Isso pode acontecer em qualquer fase de vida do indivíduo. Mas a gente fala disso no mês de setembro para chamar a atenção, desfazer o tabu que existe sobre essa doença. Então, se você sente uma angústia, se você sente uma tristeza que não passa, que é persistente, se você tem mudanças no seu apetite, no seu sono em função desse sentimento, ou se você conhece alguém próximo ou nem tão próximo, mas que você perceba que ela esteja passando por isso, fale com alguém, fale com um especialista, porque saúde mental é muito importante. Então, se cuidem. Então, meu nome é Guilherme Ítalo, eu tenho 16 anos, eu estudo no Matriz Educação e eu vim falar sobre a minha experiência com depressão. Eu comecei a ter depressão, na verdade, eu sinto que eu tinha depressão desde sempre. É assim que eu me sinto.
Comecei a perceber que eu estava com depressão com 12 para 13 anos e foi um dia bem ruim, simplesmente pelo fato de que não só sentia vontade de fazer nada, como eu não tinha, sabe, tinha alguma coisa que me puxava, um vazio que me puxava, falava, mano, não faz nada, fica parado, você não faz diferença pro mundo. Eu tenho outros problemas também que são consequências da depressão, ou não, talvez, porém eu sei que eles vieram junto e sofrer com isso tudo é bem complicado, sabe? Porque quando você tem depressão, você tem que entender uma coisa, depressão não tem cura, sabe? Mas mesmo que eu fale ou qualquer outra pessoa fale, depressão não tem cura, que é um fato, não acaba assim, sabe? Esse não é o fim. Você não só pode vencê-la, quanto você pode aprender a conviver com ela, por mais que isso não seja a melhor opção. De certa forma, eu não melhorei. Quer dizer, melhorei. Depois de certas experiências que eu tive bem ruins, como várias tentativas de suicídio seguidas. E isso não é uma coisa muito legal de se dizer, mas é a verdade. A última vez que eu tentei suicídio foi em 2017, final de 2017. Eu lembro muito bem desse dia, porque mesmo que eu tenha ficado dopado, porque prefiro não entrar em detalhes nessa questão, mas eu lembro muito bem desse dia e eu lembro muito bem de todas as pessoas que estavam ali, minha mãe, os vizinhos que viram tudo também. Mas no final disso tudo eu percebi que eu não queria morrer. Eu não precisava acabar ali. Meu nome é Maria Eduarda, tenho 16 anos, sou estudante e vim responder algumas perguntas sobre depressão. O que é a depressão para você? Depressão para mim é uma doença séria, não é brincadeira, é a doença do século, sem sombra de dúvidas, e vem atingindo, com o passar dos anos, cada vez mais pessoas. Uma pessoa pode ter depressão por motivos diversos, seja por um histórico familiar complicado, por mudanças bruscas no seu dia a dia, por ela tentar atingir algum objetivo e não conseguir, por diversos motivos. Como identificar uma pessoa com depressão? Bom, uma pessoa com depressão, ela tem uma tristeza contínua, né? Ela pode perder ou ganhar muito peso com um período curto de tempo. Ela pode sofrer com insônia ou sono excessivo. Ela pode sofrer com falta de energia, falta de apetite. Você convive com alguém que tem depressão? Sim. Quem? Minha mãe. Como é o seu convívio com ela? Bom, para mim conviver com uma pessoa que tem depressão é complicado. Creio que seja complicado para todos que passam pela mesma situação. Porque são mudanças muito bruscas, né, no humor da pessoa. E como você ama aquela pessoa, você quer ver ela bem, sabe? Então, quando você vê ela naquela situação e você não sabe como ajudar de fato, você acaba ficando mal. É um medo contínuo, de verdade, sabe? Só quem tem a depressão e quem convive com alguém com depressão entende a real preocupação dessa doença, sabe? O quão séria ela é. Porque é um medo contínuo de literalmente você não ter mais aquela pessoa no dia seguinte. De você perder ela, de ela cometer suicídio, uma série de coisas. Para você, como as pessoas deveriam evitar a depressão? Bom, creio que priorizando sua saúde mental, entendendo que a pessoa mais importante da vida delas são elas próprias, não deixando a felicidade delas na mão do próximo, porque o próximo pode ir embora e aí a felicidade dela vai tudo por água abaixo, sabe? Então,
fazer coisas que te deixam feliz, fazer exercícios físicos. Se você gosta de meditar, meditar. Se você gosta de ouvir música, ouça música. Sempre priorizar a sua felicidade. Bom, muito obrigada. Ah, nada.